Pessoal, segundo bloco aqui da nossa conversa hoje sobre Lei Maria da Penha, voltamos a falar sobre o elemento subjetivo das violências que a lei traz. O elemento subjetivo é sempre o dolo, a vontade de lesar o bem jurídico do sujeito passivo, que é a mulher. E, nesses termos, a gente acaba concluindo que a violência culposa não é compatível com a Lei Maria da Penha. A gente não pode dizer que um tropeção dentro de casa, que às vezes acaba esbarrando numa filha ou numa mulher, por mais grave que acabe acontecendo, né? A gente já sabe que acidentes domésticos ocorrem muito aqui no Brasil. A gente não pode dizer que isso configura uma violência contra a mulher. Eu acredito que já seria colocar a lei além daquilo que ela pretende punir. Sei que a mulher tem que ser protegida, eu sei que a mulher ela requer muito mais proteção, eu sei que ela é vulnerável, mas também a gente não pode alargar este âmbito de punição do sujeito ativo desta forma a colocar até lesões culposas. Imaginou, no caso, um tropeção onde um homem ou uma irmã ela acaba machucando uma outra? Já pensou se por conta desta violência culposa sem intenção se acabe determinando o afastamento deste réu do lar? Então a gente sempre tem que pensar nas consequências penais daquilo que a gente interpreta, tá certo? E vamos lá agora falar dos âmbitos de violência. São três. Os âmbitos ele pode ser tanto a unidade doméstica, eu vou explicar para vocês o que é, a unidade familiar, o que a Lei Maria da Penha entende como unidade familiar, e uma relação íntima de afeto. Talvez esta relação íntima de afeto seja o que a gente tenha mais divergência doutrinária, onde o que é relação, o que é íntimo, o que é afeto. Então, o que a gente pode depender disso tudo. Então eu vou falar para você de cada um. Vamos lá, vamos começar pela unidade doméstica. O texto legal é do artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica ele diz familiar, mas na verdade eu fiz até uma correção aqui, o mais correto seria ou, que a violência pode ser doméstica ou familiar, não são cumulativas. Configura violência doméstica e ou familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Por exemplo, a uma empregada doméstica pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Não precisa ser do mesmo vínculo familiar, mas precisa ser uma pessoa do convívio permanente. A gente sabe que antigamente era muito mais comum isso. Empregadas domésticas que viviam como verdadeiras pessoas da família, dormiam, comiam, faziam tudo como se fosse da família. Às vezes era muito comum as pessoas trazerem do interior empregadas domésticas. E que a pessoa crescia lá, passava anos, décadas, nascia e crescia dentro da casa das pessoas. Então, essa pessoa pode ser aplicada a Lei Maria da Penha? Sim, se ocorrer qualquer violência contra ela, ou ela apanhar, ou acontecer uma daquelas violências, ou xingada, ela pode ser sim alvo de proteção da Lei Maria da Penha. Já uma diarista não se pode aplicar a Lei Maria da Penha, porque ela não está nesse espaço de convivência permanente, ela vai, sei lá, um dia ou dois na semana. Então ela não convive permanentemente com a sua família. Então uma violência contra esta diarista já não seria coberta pela Lei Maria da Penha. O que seria esta unidade familiar? A unidade familiar, artigo 5º de novo, já li, seria no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. A gente vê que na unidade doméstica a gente tem um âmbito espacial, seria aquilo que ocorre dentro do lar, dentro da casa. Já aqui, a unidade familiar, ela não precisa estar dentro da mesma casa, basta se unir por laços sanguíneos ou de afinidade, ou seja, um primo que agride um tio, um sobrinho que agride um tio no shopping, por exemplo, uma tia, desculpa, vou recapitular o exemplo para ficar melhor para vocês. Um sobrinho que agride uma tia, um neto que agride uma avó, seja no shopping, seja na rua, seja em qualquer lugar, ou até numa mata bem afastada. Isto já traria a proteção da Lei Maria da Penha, por se ter
esta unidade familiar. A gente sempre tem que lembrar que estava lá na Constituição, o fundamento de se proteger a família sempre. No primeiro momento, a Lei Maria da Penha trouxe a unidade doméstica, a unidade espacial, e agora é a unidade familiar, onde não se precisa ter esta mesmo espaço geográfico para poder se ter a proteção da Lei Maria da Penha. Nesse caso é quando a vítima é ligada ao agressor por vínculos familiares, pouco interessando o local da relação entre sujeito passivo e ativo. Pouco importa onde ocorreu o crime, sim o que une esses dois, tá certo? Não há necessidade de coabitação. Não precisa o sujeito ativo conviver com o sujeito passivo para se ter essa proteção da Lei Maria da Penha. Estou falando para vocês, gente, estou trazendo para vocês outros exemplos de tio batendo em sobrinha, de neto batendo em avó, porque a gente já vê muitos casos onde o marido bate na mulher. Então eu quero mostrar para vocês, através desses exemplos, que não é só o marido batendo na mulher, que não é só o filho batendo na mãe, que são os casos mais comuns. Então a gente pode ter uma gama de inúmeros outros exemplos, tá certo? Eu trouxe até o exemplo aqui de uma empregada doméstica que convive com a família. Então vou tentar trazer estes exemplos para ilustrar para vocês que a Lei Maria da Penha não é só aquilo que a gente vê, é muito mais daquilo que a gente vê. Às vezes a gente vê coisas que são corretas, que estão nos ditames da lei, e às vezes a gente vê coisas incorretas, que a gente às vezes nem acha que está se deparando com o caso de Lei Maria da Penha, mas que na verdade estamos. Então, eu estou tentando, através desses exemplos, ilustrar isso para vocês. Estou sempre tentando trazer mais conhecimentos. E lembrando, qualquer dúvida, converse comigo nas minhas redes sociais, converse com o Sucesso Jurídico e vamos lá, vamos travar o bom debate jurídico, tá certo? E o que seria esta qualquer relação íntima de afeto? Artigo 5º, inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Para alguns doutrinadores, o dispositivo deve ser interpretado de forma mais ampla, até para amizades e camaradagem. Um amigo que bate na amiga, será que isto é uma relação íntima de afeto, uma amizade de 10, 20 anos? Para o STJ, o termo não se pode aplicar, não se pode aplicar o termo para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico. O que eu vou mostrar para vocês? A gente não pode dizer que é uma jurisprudência do STJ. Por quê? Porque esta não foi a chamada ratio decidendi do acórdão. O que é a ratio decidendi? É a razão pelas quais eles decidiram. Isso daqui foi falado de uma forma, o que a gente diz, obter dicta, que foi de passagem. Foi quase como se fosse uma fundamentação paralela do acordo. A gente sabe que no acordo, ainda mais de ministro do Supremo, o Celso de Mello, que acabou de se aposentar, ele era muito conhecido por isso. Os acórdãos deles tinham 200 páginas. Por quê? Porque ele falava de praticamente tudo. Fazia um recorte geral do direito e acabava colocando os temas que às vezes não tinham quase muito a ver com aquilo ali. Então, foi-se falado isso de obter dicta, foi-se falado isso de forma paralela àquela ratio decidendi que se tem. Então, muito cuidado às vezes também, pessoal, serve de dica para vocês. Às vezes você se diz muito, jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, mas às vezes aquilo ali foi falado de forma paralela, que eu repito para vocês, de forma obter dicta. Então, às vezes a gente tem que ver que, para se dizer que é uma jurisprudência, se tem que aquilo decidido, aquilo ratio decidendi, aquilo que realmente o tribunal decidiu, e de forma reiterada. A gente não pode dizer que um caso que o STF ou o STJ decidiu de tal forma, ou até um tribunal qualquer, a gente não pode dizer que um caso já formou jurisprudência. Não, um caso é um julgado. Julgado é diferente de jurisprudência. Então, feito este alerta para vocês falarem da forma correta, para vocês verem a forma do direito como ele é, feito este alerta, vamos voltar aqui e vamos ler o acórdão. Lei Maria da Penha, violência praticada em desfavor de ex-namorada. A aplicabilidade da mencionada relação a relações íntimas de afeto, como namoro, deve ser analisada em face do caso concreto.
Não se pode ampliar o termo relação íntima de afeto para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico, ou mais conhecido como fica. Já se tem casos também em que os tribunais não aplicaram a Lei Maria da Penha para uma ficada, ou então um relacionamento de 2 semanas, como a gente vê muito nessas redes sociais aí hoje em dia, com 2 semanas já está dizendo que é o amor da vida, mas enfim. No caso, verifique-se o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade entre a existência entre agressor e vítima, que estaria sendo ameaçada de morte após romper namoro de quase 2 anos. Situação apta para entrar aí a incidência da Lei Maria da Penha. Então a gente diz aqui, o STF ele não enfrentou o caso de forma direta, ele só colocou aqui que não se pode. No caso, mas que nesse caso poderia colocar para uma pessoa que já rompeu o namoro de 2 anos e que vinha sendo ameaçada, tá certo? Enunciado de súmula número 600 para a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Nesse caso também é tanto a relação íntima de afeto quanto a unidade familiar, porque a unidade doméstica já se pressupõe este ambiente espacial, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, só conversar comigo. E qualquer relação íntima de afeto, devo ainda alertar vocês que tem algumas pessoas que falam até em relações de trabalhos, como íntima de afeto, relações de amizade também, como já falei com vocês, relações passageiras de namoro também se coloca isso. Mas, assim, no meu entender, também a gente não pode colocar, mais uma vez, vamos ter prudência na colocação das coisas, né? Porque é uma mulher vítima que se tem que colocar a Lei Maria da Penha, tá certo? Existe o Código Penal, existem todos a legislação penal, o CPP e alguns outros ditames que também podem ser usados com relação a isso. Sempre colocar aqui, qual seria essa, Leonardo? Então, qual seria essa relação íntima de afeto? Seria aquela relação onde rola, já tem um certo namoro? Seria uma relação onde já se íntimo de afeto, o legislador quis falar o quê? Quis falar em sexo? Não. Também acho que a gente também não pode nem tanto colocar o relacionamento fugaz como na Lei Maria da Penha, mas também a gente não pode dizer um relacionamento de 10 anos, onde só porque eles não coabitam juntos já também não tem a Lei Maria da Penha, não. Você tem que analisar caso a caso, sempre de forma ponderada, sempre de forma a ver aquilo que a lei quis proteger, tá certo? Sempre com aquele vetor interpretativo de maior proteção à mulher. Tá bom, pessoal? E agora vamos falar aqui das 5 formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. A gente fecha esta lista de pressupostos para a aplicação da Lei Maria da Penha, que seria, primeiro, vamos recapitular, sujeito passivo ser mulher, segundo, âmbito de proteção, doméstica, familiar ou qualquer relação íntima de afeto, e agora aqui tem que ser alguma dessas violências: violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial ou violência sexual. É difícil uma violência fugir deste âmbito de proteção, né? E eu sempre quero deixar claro para vocês que tais formas, elas não precisam ser tipificadas como crime para atrair a incidência da lei. Isto é uma grande pegadinha que eu vejo cair em muitos concursos. É só crime que a Lei Maria da Penha protege? Não. A gente pode ver aqui uma violência patrimonial. Eu vou trazer um caso aqui para vocês que eu já vi acontecer muito. O marido, ele acaba coagindo a mulher a assinar várias procurações, passando bens para ele. Isto configura crime? Não, configura um abuso de direito do direito civil, mas não configura crime. Não consigo ver um crime assim. Pode até forçar o entendimento aqui de ser uma ameaça, ou às vezes a gente pode até pensar uma tortura, mas digamos que não tenha sido feito de uma forma tão violenta assim. Seja feito assim apenas com artifícios ardilosos, apenas passando papo na mulher. Isso aí configura uma violência patrimonial, porque ele acaba tirando da mulher este sustento que ela tem, aqueles bens que ela possui. Então, a gente não pode dizer nunca que é só crime que é protegido pela Lei Maria da Penha. É claro que os crimes são condutas muito mais graves. A gente está aqui falando de estupro, a gente está aqui falando de homicídio, a gente está falando aqui de calúnia, difamação,
Tá certo que esses crimes trazidos pelo Código Penal, eles requerem uma proteção também da Lei Maria da Penha, mas a gente não pode dizer que ela é só para crimes. Então, feito esse alerta para vocês, se você não entendeu, volta um pouquinho para a aula, também não entendeu, me mande mensagem que eu reexplico para vocês, tá bom? A doutrina discute se esse rol do artigo 7º seria um rol taxativo ou não. O que eu entendo, pessoal, é que o rol dessas violências ele é taxativo. A gente sempre tem que ver que a lei penal ela tem como característica a taxatividade. Não poderia o juiz criar uma nova violência. Mas a gente vai ver o que ocorre em cada interpretação de cada violência, que o legislador ele deixou em aberto. Então o intérprete ele acaba fazendo uma interpretação analógica. Pessoal, interpretação analógica em direito penal é diferente de analogia. Analogia você seria pegar um instituto de outro ramo e trazer para o direito penal. A gente não pode fazer uma analogia incriminadora em direito penal, mas a gente pode fazer a interpretação analógica. E eu vou já mostrar para vocês o que é. E essa questão, essa diferença entre interpretação analógica e analogia, tenho certeza que o professor de penal de vocês vai tratar de uma forma muito mais aprofundada. Eu não posso avançar aqui na matéria alheia, até porque a gente está aqui falando de Lei Maria da Penha, a gente está falando aqui de interpretação da lei penal. Tá certo? O artigo 7º, ele traz justamente isso, que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, pode ter outras formas de violência ou outras formas dentro daquelas violências que a gente traz, tá bom? A partir do grifado nos remete a um rol exemplificativo. O que seria esta violência física? São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio, como a própria Maria da Penha sofreu, já entraria aqui nesta violência física. A lei ela é muito clara, então não precisa ficar dando exemplo para você. Tenho certeza que vocês já viram alguma coisa, infelizmente, com relação a isso. Eu, inclusive, já vi um caso, até numa festa, assim, na frente de todo mundo, gente, uma coisa ridícula. Um homem batendo numa mulher e ainda bem que separaram tudo, né? É bem feio, bem horrível isso. E o artigo 7º, parágrafo 2º, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, que até virou um crime agora, o crime de stalking, um novo crime do Código Penal, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir em qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação, aqueles xingamentos, aquela humilhação. Um homem, às vezes, ele acaba tentando reafirmar sua masculinidade, subjugando a mulher de alguma forma, ou a xingando, ou a tentando deixar ela rebaixando psicologicamente de outras formas. Então a gente poderia passar aqui a tarde toda falando com vocês sobre isso, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas está aqui a lei, ela já traz muito essa interpretação. Qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica, tá bom? Obviamente que quando você fala em violência psicológica, você vai ver um laudo, você vai falar com um psicólogo, você vai tentar reparar este dano, tá certo? O que seria esta violência sexual? Não é só o estupro, como a gente pode imaginar, tá bom? Até qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, de forçar a uma mulher a se prostituir, é violência sexual.
quer impeça de usar qualquer método contraceptivo. Já até vi questão de concurso, que inclusive eu errei, né, gente? Quer impeça de usar qualquer método contraceptivo. Eu pensava que era violência psicológica, mas não, violência sexual. Eu estava ainda pensando que antes de estudar a lei, claro, né, agora eu estudei bem mais, procurei me aprofundar bem mais, tanto para trazer uma bola para vocês, quanto para levar isso para a vida, até porque, infelizmente, eu já vi casos de Lei Maria da Penha, sou advogado, trabalho na parte criminal aqui em São Luís, trabalho também com a parte civil, já fiz divórcios por conta da Lei Maria da Penha também, e vamos falando aqui sobre isso, tá certo? Mas reitero para vocês, qualquer dúvida pode conversar comigo, pode conversar com o pessoal do Sucesso Jurídico, tá bom? Quem impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. Quase como uma repetição disso aqui. Mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Pessoal, eu quero falar para vocês que não é porque às vezes uma conduta ela pode significar várias violências. Uma indução ao aborto ela pode gerar também uma violência psicológica, tá certo? E às vezes uma participação de um ato sexual que a mulher não consinta, um estupro, também pode gerar uma violência psicológica ou até algum outro tipo de violência, tá bom? Violência sexual não é só estupro, pessoal, nem atentado violento ao pudor. Aliás, atentado violento ao pudor não existe mais. É isso mesmo, pessoal. Antigamente, até fazendo esse adendo aqui para vocês, até a Lei 2015 de 2009, a gente tinha o estupro e o atentado violento ao pudor. E hoje em dia, a gente não tem mais o atentado violento ao pudor. Houve abolição crime do atentado violento ao pudor? Não. O que houve foi uma continuidade normativa delitiva. O que era atentado violento ao pudor passou a ser considerado estupro. O estupro passou a englobar os dois crimes, tá bom? O que antes só se tinha, no estupro só é aquela condição carnal, é aquele sexo entre homem e mulher, que só pode acontecer entre esses dois sexos diferentes. E o atentado violento ao pudor eram as outras formas de sexo. Tá certo? Então agora, com a Lei 2015 de 2009, o estupro passou a englobar tudo. Não houve abolição de crimes, houve uma continuidade normativa delitiva típica, tá bom? O que se teve foi uma migração do tipo penal. Então, a partir de 2009, os homens passaram a também poder ser estuprados. Eu só fazendo um adendo aqui para vocês, tentando trazer mais conhecimento. A quarta forma é a violência patrimonial. Violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Às vezes o homem ele pega os documentos pessoais da mulher, às vezes para sacar seus benefícios, para fazer empréstimos no seu nome, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Exemplo, o homem, o marido que retém o salário da esposa. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E é aquilo que eu falei para vocês, não parece ser Lei Maria da Penha, mas é. Eu vim aqui, a minha missão aqui foi tentar tirar um pouco desses mitos que a gente vê. Às vezes a gente acha que é uma condutinha assim, um pouquinho menos grave, mas ela não deixa de ter a proteção da Lei Maria da Penha. Talvez se esse conhecimento fosse mais trazido, a gente poderia evitar muitas coisas. Porque pela minha experiência na área, eu consigo compreender que a violência ela não já nasce firme e forte, ela já não nasce com um homicídio. O homem ele começa fazendo essas pequenas intervenções. Ele começa retendo o salário da esposa, começa dando um tapa, começa xingando, e depois essa violência vai crescendo. E se a gente conseguisse matar essa violência no nascedouro, talvez a gente evitaria muitos crimes contra a mulher mais na frente. Mas é isso que eu falo para vocês. A gente aqui no direito, a nossa missão é
querendo ou não, é tentar levar um pouco de conhecimento para a sociedade. Minha missão aqui para vocês é fazer com que vocês sejam esses multiplicadores, pessoal. Então, eu quero que vocês entendam que esta violência patrimonial, ela às vezes é o começo dessa violência que se torna mais grave lá na frente, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a última violência, que é a violência moral. Essa aqui, nesse caso aqui, o legislador da Lei Maria da Penha já faz uma referência direta aos crimes do Código Penal. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Violência ela tem que ser física, psicológica, sexual, patrimonial e, por último, a moral. Falamos das 5 violências, falamos dos âmbitos e do sujeito passivo mulher. E, pessoal, estamos encerrando aqui esse bloco. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água. Qualquer dúvida, converse comigo. Fale com a Sucesso Jurídico. A gente sempre está aqui para trazer o melhor conhecimento para vocês. Tá bom? Vamos, na volta a gente vai falar dos aspectos processuais penais. Vamos falar de várias especialidades da mulher. E como esse juiz que se depara com essa situação, como ele tem que agir. Tá certo? Até daqui a pouco. Volto já.